Este programa conta com o apoio da Tá Na Hora Service Limitada. Olá, boa noite. Desta forma, caríssimo internauta, que começa a edição da semana do Política na Mesa, programa de debates de assuntos que marcam a atualidade do país. Aliás, já é do seu conhecimento que em todos os domingos temos juntado à mesma mesa comentadores de luxo para juntos analisarmos diversos assuntos do seu interesse. E hoje preparamos 3 assuntos. Primeiro, a avaliação das 2 semanas do arranque do ano letivo escolar no contexto da Covid-19. O segundo, insurgentes atacam e matam civis em Palma, na província nortenha do país, Cabo Delgado. E o terceiro tem que ver com a comunicação que será feita esta segunda-feira pelo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, no contexto das medidas do decreto número 2/2021, de 4 de março, inseridas no estado de calamidade pública que vigora no país. Como dizia anteriormente, para analisarmos estes assuntos, já temos em estudos nossos comentadores de luxo, Roberto Mazzini e Ricardo Tembe. Mais uma vez, não vamos contar com o representante do Movimento Democrático de Moçambique, mas com estes 2 convidados. E consigo, desse lado, queremos fazer o Política na Mesa. Roberto Mazzini, boa noite e bem-vindo a esta edição. Muito boa noite e muito obrigado. Nós temos primeiro o nosso ponto de eleição, o nosso tema de eleição, e este tema tem a ver com o trabalho em curso do Instituto Nacional de Ação Social. É um tema que, de forma muito aprofundada, tivemos a oportunidade de comentar neste espaço da televisão. Nós queríamos dizer que arrancam este mês de abril os trabalhos de pagamento de subsídio aos munícipes inscritos pelo Instituto Nacional de Ação Social INAS, delegação de Vilanculo. São beneficiários ou foram inscritos alguns munícipes elegíveis na autarquia de Vilanculo e nos povoados de Faiquete e Pambara. A ação não teve uma cobertura total a nível do nosso distrito, mas serão nestas 3 divisões administrativas do nosso distrito. É preciso realçar que serão abrangidas, de acordo com as previsões do ano passado, 14 mil famílias, e estas 14 mil famílias irão beneficiar, cada uma delas, de um valor orçado em 9 mil meticais, e estes valores serão pagos de forma faseada, assim distribuídos. Primeira fase vão ser pagos 3 mil meticais, na segunda fase o igual valor, até completarmos as 3 fases. Dizer que está em curso desde semana finda o trabalho dos nossos líderes comunitários, juntamente com a direção da delegação do INAS em Vilanculo, na identificação dos beneficiários e também na purificação das listas. É preciso também dizer que estas listas ou este processo vai ser ou será um processo transparente, visto que não vai permitir que pessoas desonestas, pessoas de má fé, infiltrados, possam se beneficiar destes mesmos subsídios. Os subsídios só vão para as pessoas visadas. Então, este é o trabalho que está sendo feito nesta semana, por forma a que o que é do César vá ao César. E também terminar dizer que nós dizíamos que é preciso darmos fé ao governo que estas pessoas, estes nossos irmãos, iriam receber os subsídios. Mas os nossos colegas da oposição
puseram-se a agitar, puseram-se a desacreditar, mas nós dissemos que seriam pagos ainda este semestre. O semestre vai até o mês de junho e as pessoas serão pagas já o mês de abril. Vamos continuar a dar fé àquilo que são as promessas e o comprometimento do nosso governo. Muito obrigado, Roberto Matsinho. Boa noite, Ricardo Tempe. Obrigado. Em nome da Resistência Nacional Moçambicana, saudar a todos aqueles irmãos que nos assistem em diferentes cantos, que aguardam e esperaram por tanto tempo ouvir o colega aqui a dizer que seria possível chegar a esses subsídios, a chegada desses subsídios de ficar em casa. Apenas lamentar o facto de ser hoje que já os fundos já chegaram no distrito, destinado para aqueles que foram inscritos e que o partido no poder atualmente, através de seus secretários dos bairros, está-se a fazer um novo levantamento de conhecer quem é que é membro da Frelimo, quem é que em casa dele tem pelo menos uma casa de alvenaria, aquele já não tem direito a ter o mesmo subsídio. Quem que nunca aplaudiu na Frelimo, aquele já não pode acontecer. Isso eu condeno e recomendo a quem de direito que não poderia acontecer de ser hoje que já temos os fundos, porque aqueles fundos foram alocados. Vemos aqui neste espaço do canal da televisão da VTV a dizermos que tinham que ser dados àqueles que já foram inscritos, mas já acompanho que já está-se a fazer uma nova lista. Essa nova lista são os secretários dos bairros, mulheres da OMM lá e o povo, aquele povo coitado que também esteve assolado, até hoje continua assolado por esta pandemia da Covid-19. Aonde é que vai parar? E o colega aqui acabamos escutando que diz que vão ser disponibilizados para Faiquete e Pambara. E o raio autárquico aqui, em que todos os dias, a todo minuto, o munícipe mesmo a tentar querer fazer um pequeno negócio ali na rua é evacuado pela polícia porque não está bem posicionado para fazer o seu negócio e que também foram inscritos aqui no raio autárquico. E quando se diz que vai só ser distribuído em Pambara, lá onde existem velhos, que apenas será dado 300 meticais e dizer, olha, esse 300 meticais é que você votou Frelimo, continua a votar Frelimo. Se você votar outro partido, esse dinheiro não há de chegar mais. Não poderia ser assim. Eu acho que é um erro maior. E o partido no poder tinha que tentar, a partir de já, a ter lições. No exemplo de um dos pontos que vamos falar aqui de Cabo Delegado. Eu me recordo que em Cabo Delegado, o barulho de Cabo Delegado começou com os ditos... Podemos reservar para a doutora... Obrigado. Sim. Ok. Mas eu queria reagir um pouco ao que... minuto só, Roberto Matsinho, para podermos entrar nos outros assuntos. Vou procurar sintetizar. Queria reagir ao comentário do colega. Lamentavelmente, o que está a dizer o colega Ricardo está desenquadrado e ele padece de uma patologia, ou digamos, padece de uma patologia designada falta de percepção. Ele percebe os fenômenos muito tarde, ou quase nada percebe. Eu falei na minha introdução que este pagamento de subsídio vai abranger aos visados. E quem são esses visados? Se é o povo todo abrangido pela Não Covid-19? é todo o povo, para o seu conhecimento. Os que foram inscritos. Os que foram inscritos no município de Vilanculo, povoado de Pambara e povoado de Faiquete. Mas aqui acabaste Eu de disse citar são apenas três. Faiquete, não falaste do raio autárquico. Não percebeu. E as novas listas estão sendo O seu produzidas problema lá. é esse, de falta de percepção. E os quando secretários estão a escrever novas os listas lá para secretários, os secretários dos bairros ou dos povoados são os líderes legitimados pelo nosso governo e pelas próprias populações. Não pode fazer uma mistura. O trabalho já foi feito, colega. A única coisa é pagarem aqueles que foram inscritos. É isso. Agora, essa nova tentativa de vamos fazer novas listas. Não são membros do partido. Novas que vão fazer listas de esse trabalho. Não são secretários do partido, são secretários. Há diferença entre secretários dos comitês de círculos
e os secretários legitimados pelas próprias populações, pelos próprios bairros, pelos próprios povoados. E as listas São foram esses feitas. que E estão esse a trabalho- fazer o trabalho de identificação. Identificar o quê? Porque as Identificar pessoas as foram pessoas escritas. onde que estão localizadas. Onde estão localizadas? Sim. E a quando o Instituto de Segurança Social andou a escrever as pessoas aqui, até levou os telefones. Não Por que é, que não é avisa? Instituto de Segurança Por que que Social, não- é Instituto Nacional de Ação Social. Certo, essa Sim. ação social, sim. Então, A ação não é social- Segurança Social. A ação social escreveu as pessoas nas escolas. Por que que hoje há ainda uma outra burocracia de querer fazer novas listas, identificar os visados? Nem o senhor não é visado na Covid-19. Este trabalho não Ok, estou vamos nessa passar lista. para- vamos Não passar estou Mas para a nessa o nosso lista. Covid não está primeiro falou? Este Eu trabalho, defendo os que foram inscritos. Não, este não trabalho- pode-se fazer novas listas de novo. Porque essas novas essas listas 14.000 vão famílias roubar vão para receber. o povo. Estou a dizer que essas novas listas é simplesmente para roubarem ao povo e o relatório lá é de o povo lá receber. Enquanto os velhinhos já vão receber 300 não são unidades. novas listas, meu caro colega, não são novas listas, são as mesmas listas. O trabalho que está sendo realizado é localizar, Localizar. saber onde é que vivem essas pessoas. Mas, Por exemplo, mas no meu bairro, Ricardo, não sabes o que aconteceu no meu bairro. o que aconteceu no seu No bairro? meu bairro, o secretário está a dizer que no dia 10 até dia 20 serão pagos, mas nós temos que identificar quem é que merece esse apoio. Na sua ótica, na sua opinião, quem é que merece? De acordo com os inscritos. Com os inscritos. Sabe, Estão lá os nomes. sabe por que o secretário fala assim? Há pessoas infiltradas como o seu caso. Infiltrado. Se for inscrito, não vai receber. Se fui inscrito, não vou receber. Sim. Diga, dá em detalhes. Dá em Ok, detalhes. muito Não obrigado, troca muito mais. obrigado. Vai Muito obrigado. receber Vamos ao porque nosso o primeiro senhor assunto. Tem um subsídio que ganha. Tem um subsídio. São pessoas carenciadas, essas que vão se beneficiar do subsídio. Então, Não até é o por aí seu já caso. não é o caso. Roberto Até por aí Martins não é e o Ricardo Covid-19. Tembe, peço a vossa Ali já não é percepção. o Covid-19. Peço a vossa É uma outra percepção, questão vamos- que não tem nada a ver com o Covid. Peço a, Não está a vo- perceber. peço a vossa percepção. Vamos ao nosso primeiro assunto do dia, nesta edição do programa Governo da Política na Mesa. A avaliação das 2 semanas do arranque do ano letivo escolar no contexto da Covid-19. Começo por Roberto Matinho. Como é que olha este percurso dentro das diversas restrições impostas pela Covid-19? Muito obrigado. Nós estivemos aqui a fazer a análise do arranque do ano letivo 2021, quer no distrito de Vilanculo, como também fizemos um percurso, ver aquilo que podia acontecer à escala nacional. Nós dissemos e voltamos a reiterar que o ano letivo escolar arrancou sem sobressalto em todos os estabelecimentos de ensino do nosso território nacional. E Vilanculo, logicamente, não é uma ilha. Todas as nossas escolas, da informação que nós tivemos, todas as escolas que nós temos em Vilanculo arrancaram, e o trabalho que se pode fazer, ou o balanço que se faz destas 2 semanas, também é positivo. É preciso dizer aqui, Paulino, que há correntes que vaticinavam que as crianças do ensino primário, sendo menores, não poderiam observar aquilo que são as medidas de prevenção, mas, em contrário, naquilo que está a acontecer no terreno e aquilo que nós também dizíamos, que essas crianças estão a lidar com professores responsáveis, professores altamente qualificados, que passaram de uma preparação psicopedagógica, sabem como lidar com crianças. As crianças estão a acatar aquilo que são as orientações dadas pelos seus pais em casa, aquilo que são as orientações adicionais que os professores têm estado também a disseminar no pátio escolar e na sala de aula. As crianças estão a pôr corretamente as máscaras, estão também a desinfetar de forma frequente as mãos, e é preciso dizer que em todas as salas de aulas, em frente de todas as salas de aulas, temos lá um balde de água em que as crianças, os alunos, os professores passam antes de entrar na sala e depois
lavar as suas mãos. Isto é preciso que seja saudado, mas também no que diz respeito ao próprio trabalho de lecionação, o próprio trabalho do processo de ensino e aprendizagem, dizer que está a correr a contento e isto é positivo. E há uma outra questão própria e típica deste novo normal. As nossas turmas, temos turmas de 50 alunos, turmas A também com 75 alunos. Estas turmas de 50 alunos foram divididas a meio para permitir este distanciamento mínimo de 1,5 metro. Temos, por exemplo, vamos lá dizer, quinta classe A, turma A. Então temos quinta A1 e quinta A2. Então este vem em períodos diferentes. E a forma de trabalhar difere-se um pouco antes da eclosão desta maldita pandemia, em que estas turmas vêm à escola 2 vezes por semana, para garantir com que as outras crianças também possam ocupar essas salas. Mas para o caso das turmas com 75 alunos, também a distribuição respeita o número de 20, 25 alunos, onde vamos ter, por exemplo, oitava classe, turma 16, então ali 16A, temos 16B, temos 16C. O processo, ilustre moderador, está a correr sem sobressaltos em todas as escolas do nosso distrito, e nós queríamos encorajar aos professores, aos alunos, aos pais encarregados de educação para continuarmos unidos neste trabalho, para que as nossas escolas não sejam foco de contaminação ou da Covid-19. Será que tem-se respeitado o processo de desinfecção das salas quando uma turma sai para deixar espaço para uma outra turma, tendo em conta ao momento em que separa a entrada de outro período com outro período? Será que tem havido espaço para a equipa técnica ou a equipa docente possa desinfetar as salas de modo a evitar que os alunos que vão entrar possam apanhar a pandemia? Muito obrigado. O que temos a dizer é que estamos a trabalhar neste novo normal, em que não trabalhamos como anteriormente vínhamos funcionando. Aquilo que é a orientação, os nossos alunos não podem partilhar mesmo o material didático, não podem partilhar o lanche, como também não podem passar ao quadro, não podem mexer este e outro utensílio ou material na escola. E nós sabemos a realidade das nossas escolas em termos do pessoal menor, daqueles outros colegas não docentes que podiam ou que têm esta competência ou esta responsabilidade de desinfecção, de limpeza das salas. Onde não temos o pessoal suficiente, logicamente ainda temos estas fragilidades, temos que reconhecer, mas onde temos o pessoal suficiente e com este material de desinfecção, o trabalho está a ocorrer sem problemas. E estão convidados também de passar por essas escolas para aferir in loco o que nós estamos a aqui deixar. Exemplo de algumas escolas que têm todo o material e as que têm falta de material ou corpo docente para permitir todo o processo recomendado pelas autoridades competentes? Não, eu aqui não iria fornecer em termos de dados da localização física das escolas. Exemplo de algumas escolas. Com esses desafios. Por mais que sejam duas. Mas eu acho que é um trabalho que a própria imprensa pode fazer para tirar algumas ilações daquilo que nós estamos a dizer, porque nós, se formos a deixar tudo claro aqui ou dizer, até pode-se pensar que nós estamos como que podia dizer,
podemos estar a suavizar aquilo que é a realidade no terreno. Mas o que nós reafirmamos é que todas as escolas estão a trabalhar sem sobressaltos, mas a questão da desinfecção das salas, por exemplo, quando saem os alunos do período de manhã para os alunos do período de tarde, escolas que têm este material de desinfecção, estou a falar do álcool, estou a falar dos baldes e pessoal suficiente, ocorre sem sobressalto, mas escolas com estes problemas, com esta limitação do pessoal não docente que podia estar a velar por este trabalho, ainda temos esta limitação. Esta é uma realidade que nós não podemos fugir dela, podemos nos enganar. Muito obrigado. Ricardo Tembi, como é que olha o processo de ensino e aprendizagem dentro deste novo normal imposto pela Covid-19? O Roberto Matzinho estava aqui a dizer que para dar o distanciamento recomendado, que é de no mínimo 1,5 metro, algumas turmas foram restituídas. Por exemplo, turmas de 50 alunos, fez uma divisão 25 por 25, e há caso em que algumas turmas têm 75 alunos, também fez-se a mesma divisão como forma de se observar o distanciamento que é recomendado. E isto de uma forma não tão boa, faz com que certos alunos estudem ao relento, como é o caso de uma escola por nós visitada, falo da EP1 e 2 e 16 de junho, lá, segundo a diretora daquele estabelecimento de ensino primário, 8 turmas estudam ao relento e sentados no chão, os alunos neste caso, mesmo alguns alunos que estão nas salas sentam no chão. Como é que olha o processo de ensino neste novo normal imposto pela Covid-19 com estes problemas, e como solucionar os mesmos problemas dentro daquilo que é a nossa realidade? Graças a Deus. Eu aqui tenho apenas, primeiramente, a agradecer a Deus Todo-Poderoso pelo teu amor, porque o que está a acontecer aqui no distrito de Vilanculo é mesmo pela graça de Deus. É pela graça de Deus. Se não fosse com Deus, não teríamos nenhuma criança até data hoje. No primeiro dia, eu fui à escola do aeroporto, eu resido no bairro do aeroporto, foi a escola do aeroporto. As crianças lá estavam apertados como se fossem esses meus dedos. E a pessoa que estava lá em frente só tentou conseguir dizer: afastem da rua porque estava a passar carros, encostem lá um pouco deste lado. Isso de dizer que há distanciamentos. Há distanciamentos lá dentro das salas, mas na entrada onde as crianças entram, a tendência é: entra. Você é 25, você é 30 e tal, passa. As crianças estão apertadas. E uma outra questão foi o de, talvez, o senhor jornalista me ajudar a questionar o colega Roberto Massinha pela Frelimo, se aquelas crianças sem condições, lá das zonas rurais, em que não têm condições, o governo terá distribuído máscara para essas crianças lá, fez chegar as máscaras lá para aquelas crianças lá, para conseguirem também terem acesso a entrar nas salas. Por isso, até data hoje, um número maior de crianças ainda não voltaram às escolas. E eu sinto muito que o colega é um professor, sabe bem dizer que aquele seu amado aluno lá na turma já não está mais lá. Aqui em Vilanculo, as crianças ainda não conseguiram voltar na sua totalidade às escolas, e outras crianças não têm condições de comprar máscara. No exemplo de lá para Queuene, é verdade que a questão da pulverização já está lá, as medidas já estão sendo acauteladas pelos professores porque estão lá, mas dizer que é por razões de um trabalho que está sendo feito aqui em Vilanculo não constitui uma verdade. Como é que as crianças entram apertados no portão e chegam lá já são 25? Qual é a diferença entre os estarem aglomerados na sala e os estarem aglomerados na entrada da escola? E ainda mais, será que faz sentido num país como Moçambique, que está sendo governado há mais de 50 anos, o colega até ele ainda reafirmar que existem crianças que estudam ao ar lento, num país que está sendo governado por um partido há 50 anos,
ainda termos crianças embaixo de uma mangueira. Que tal onde não há mangueira? As crianças estudam então ao ar lento, no sol, de qualquer maneira. Então, há falta de responsabilidade. Eu acho que o governo tem que começar a pensar bem. Começar a pensar como se fosse um governo de povos moçambicanos. Não somos estrangeiros. As pessoas que estão a governar este país não são estrangeiros, são moçambicanos. Devem fazer esse trabalho com amor, porque seus filhos também vão passar aí. Faz sentido uma criança, esse tempo de frio, estudar ao ar lento ou embaixo de uma mangueira, esse abril, fevereiro, esse tempo de verão, de inverno, faz sentido? Então, é uma brincadeira que o governo tem que começar a pensar com muita responsabilidade. Vejamos, perdeu-se muito tempo a não pensar em coisas sérias. Como resultado, estamos aqui. Com a Covid-19, as crianças não podem ir à escola. Nas Europas, hoje em dia, está-se a estudar online, em casa, sentado a criança, com esses telefones atuais, agora estudas online. Aqui em Moçambique, era sentar em casa só. E a criança, ao longo de um ano, mesmo aquilo que terá aprendido ao longo dos anos, já perdeu tudo, já não tem nada. Muito obrigado, Ricardo Tembe. Roberto Matsinho, quando da retoma das aulas presenciais, no ano transato, falava-se que os professores iam receber viseiras de proteção facial contra a pandemia que até hoje continua a se fazer sentir não só no nosso país, mas de acordo com alguns professores, até o momento ainda não receberam viseiras e também existem alguns professores que, pelo fato de estarem a lidar com muitos alunos que não sabem da sua proveniência e até que ponto podem não estarem infectados pela Covid-19, clamam também pelo subsídio de risco. Como é que olha para esses dois pontos? Muito obrigado. Eu queria dizer que eu sou professor de profissão, professor em exercício, mas neste momento estou a representar o meu partido, o Partido Frelimo. Sendo assim, o que eu gostaria de dizer é que nós não nos guiamos daquilo que é o pronunciamento que é encontrado em redes sociais, enquanto profissionais de educação, o que nos guia, o nosso comando, são instruções emanadas através dos órgãos competentes. Temos a direção da escola, é um interlocutor válido para orientar os professores e disseminar qualquer uma e outra informação. O Serviço Distrital de Educação, Juventude e Tecnologia, a Direção Provincial de Educação e o Desenvolvimento Humano e o próprio Ministério de Tutela, o Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano. Então, me seria um pouco difícil procurar comentar a questão que me coloca das viseiras, se há quem prometeu, foi falado aonde, qual é o documento. Eu não tenho conhecimento, por isso escuso-me de comentar assuntos que não tenho o melhor domínio. Mas também queria dizer, a questão de os professores pedirem o subsídio de risco é legítimo e cada um só faz ou pede aquilo que acha que deve como um direito que lhe assiste. E o homem, pela sua natureza, é egoísta. Tendo sido beneficiados os profissionais da saúde desse subsídio, provavelmente alguns professores podiam
ter propalado isso. Mas também os professores, esta classe nobre, tem uma orientação clara, que é a Organização Nacional dos Professores. Então resta-me saber se foi a Organização Nacional dos Professores que disse ou se foi o próprio Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano que disse. Mas para fechar, gostaria de comentar um pouco aquilo que o colega aqui dizia. Dou-lhe um minuto, tenho indicação Sim, por sim. parte da produção que... Dizia que as crianças vão se apertando ali. Eu acho que é uma questão legítima que o colega está a colocar, mas esta situação nós não podemos relegar ao governo, não podemos relegar aos professores, à direção da escola. É uma atividade que deve ser de todos nós, como pais, como encarregados de educação, e também os professores fazerem a sua parte. Não podemos deixar as crianças nesta situação. O assunto de salas de aula, as direções das escolas, juntamente com os conselhos das escolas, estão a se reinventar neste momento. A título de exemplo, falava da escola 16 de junho, que as crianças estão ao ar lento, ao ar livre, mas na escola secundária também temos situações dessa natureza. Cientes desta necessidade, vão ser construídas muito brevemente salas de aulas. E para o conhecimento do colega Ricardo Tembe, a construção dessas salas de aulas, o dinheiro virá daquela contribuição de que nós discutimos numa outra edição aqui, e ele dizia que trata-se de matrícula, mas eu sempre defendi que não era matrícula, era o dinheiro da contribuição dos pais e encarregados de educação, através deste órgão chamado Conselho de Escolas. Muito obrigado. Voltamos na segunda parte e vou abrir com o Sr. Ricardo Tembe. Desta forma, caro internauta, saímos para um brevíssimo intervalo. Na segunda parte vamos analisar dois assuntos. Refiro-me de insurgentes que atacaram e mataram pessoas civis em Palma, na província nortenha do país, Cabo Delgado também. Vamos antever aquilo que vamos falar da divisão da comunicação que será amanhã proferida pelo chefe de Estado moçambicano no contexto do estado de calamidade pública que vigora no país. Não sai desse lado e nós voltamos no piscar de olho. Bem-vindo ao canal Vilanculo TV. Acompanhe notícias, entretenimento e desporto. O nosso objetivo é manter o telespectador informado de tudo o que acontece em Vilanculo e no nosso belo Moçambique. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. Não se esqueça de partilhar os nossos conteúdos para juntos crescermos. Liga-te à sua TV online. Mais uma vez, boa noite. Assim voltamos para a segunda e última parte do programa Política na Mesa, onde continuamos a trazer assuntos que marcam a atualidade nacional. Insurgentes atacam e matam pessoas civis em Palma, na província nortenha do país, Cabo Delgado. Ricardo Tembe, que leitura faz desse último ataque que acontece uma semana depois de os Estados Unidos de América terem anunciado que por um período de 2 meses vão formar fuzileiros navais no quadro do combate das ações terroristas? Muito obrigado. Eu tenho outro fim de pensamento um pouco diferente, talvez, com a minha última intervenção. Aqui, para mim, há muito por analisarmos. Aonde é que estão aqueles nossos irmãos que anteriormente eram chamados garimpeiros? O nosso governo não chegou de nos dizer aonde é que param aqueles irmãos garimpeiros, que eram chamados garimpeiros, pessoas que foram encontrados, que beneficiavam de um pouco daqueles recursos depois de terem sido evacuados. Aonde é que param hoje? Esta é a primeira minha pergunta. Isto porque, quando voltarmos para trás, deixa-nos entender que não faz muito sentido que num país como Moçambique 4 anos passam e o governo não consegue nos dizer a proveniência dessas mesmas pessoas e os chama de insurgentes, esses ditos insurgentes. Aonde é que
o governo ainda não conseguiu esclarecer, passam 4 anos, esclarecer a proveniência desses insurgentes. E recuamos um pouco para trás. Onde é que estão aqueles irmãos que eram chamados garimpeiros, que lá encontravam-se a operar naqueles terrenos de minas, de recursos lá em Cabo Delgado? Não podemos saber até hoje. 2. Quando eu disse que tinha um outro fim de pensamento, acabo analisando e vendo que aquilo que está a acontecer em Cabo Delgado é uma revolta dos nativos daquela província de Cabo Delgado, de Pemba. É uma revolta resultado de má governação da Frelimo. Isto é, quando encontravam-se lá pessoas a trabalhar, o governo, quando queria levar aquele espaço, não chegou a dizer: olha, além de vocês praticarem esta atividade desta natureza, enquadram-se aqui a trabalhar e serão vocês em frente, na dianteira, a trabalhar, a receberem alguma coisa para o vosso autossustento. Não aconteceu. Foram expulsos de qualquer maneira e eu hoje acabo pensando aqui no canal da televisão que são as mesmas pessoas que foram aliciados, talvez por esses insurgentes desconhecidos que ninguém de nós sabe dizer de onde é que vieram, que estão a aliciar esses nossos irmãos, porque às vezes em Cabo Delgado dizem que passa a segurança agora. 3 minutos atrás são disparos. Então significa que as mesmas pessoas, nossos irmãos nativos locais, são as mesmas pessoas que estão a promover esses conflitos. É uma reivindicação, é uma revolta daquilo que o governo fez com essas mesmas pessoas. É verdade que talvez estejam lá pessoas a influenciar, a patrocinar, porque também, quando formos a olhar, o governo nunca aceitou a intervenção da segurança estrangeira naquele ponto do país para lutar contra esses mesmos insurgentes. Nunca aceitou. Então, deixa-me entender que o governo sabe dizer quem são essas pessoas. Num país que tudo, até ao secretário da zona, nos conhecemos lá no bairro, os secretários das zonas, das células, das 10 casas, será que não chegaram de ver a proveniência de uma pessoa estranha no bairro e vir dizer: olha, no meu bairro, na minha zona, veio um miúdo um pouco estranho, diferente da minha comunidade, para até se chegar a se chamar de insurgentes? São pessoas que sugeriram a virem de onde? Há um pouco por cavarmos aí. Então, eu aqui dou um outro nome. É uma revolta dos filhos moçambicanos, influenciados, sim, não sei com quem lá, mas são filhos moçambicanos que estão a reivindicar a má governação da Frelimo. Obrigado, Ricardo Tembe, pelo seu olhar relativamente a este assunto. Coloco a mesma questão ao Roberto Matsinho. Na semana antepassada, o distrito de Palma, na província nortenha do país, acordou no meio de ataques terroristas perpetrados pelos chamados insurgentes, onde foram tidos como pessoas mortas, alguns trabalhadores da empresa Total e cidadãos residentes daquele ponto, daquela província. Quero ver o seu comentário, tendo em conta que este ataque registrou-se uma semana depois de os Estados Unidos de América terem anunciado que iriam formar os fuzileiros navais no quadro do combate das ações terroristas no nosso solo pátrio, particularmente naquela província. Muito obrigado. Primeiro, nós queríamos lamentar e, ao mesmo tempo, condenar veementemente o ataque contra civis, pessoas indefesas, entre compatriotas e estrangeiros, na vila de Palma, província de Cabo Delgado, protagonizado este ataque pelos terroristas, inimigos de desenvolvimento, inimigos do bem-estar, que têm estado, infelizmente, a semear a instabilidade e a intranquilidade no norte de Cabo Delgado já vão alguns anos.
É preciso também não se guiando, conforme dizia, pelas várias informações, muitas delas distorcidas, que são veiculadas pelas redes sociais. Mas se nós tivéssemos a possibilidade de apurar a veracidade com quem está no Teatro Operacional Norte, teríamos a outra versão do que está a acontecer no terreno. Felizmente, as nossas forças de defesa e segurança têm estado a se desdobrar no sentido do pior não acontecer. Infelizmente, nesta semana antepassada, a Vila de Palma acordou no meio de fogo cruzado. Estes terroristas, alguns deles vestidos à farda das nossas forças de defesa e segurança, o que em algum momento complica aquilo que é o trabalho também de contra-inteligência das nossas forças para apurar e perceber com quem é que estamos a lidar, e outros homens destes terroristas que se colocavam na situação da população, foram criando esta instabilidade. Algumas horas na Vila de Palma, foram até a um hotel localizado naquela vila, muito próximo do local onde uma empresa está a funcionar. Estamos a falar concretamente da Península de Afuns, a escassos quilômetros deste local tem um hotel denominado Amarula. Então, quando começou este fogo cruzado, a maior parte dos funcionários, colaboradores de várias empresas que operam em Palma foram se refugiar naquele hotel e foram surpreendidos por balas reais, que infelizmente tiraram a vida dos nossos concidadãos e alguns estrangeiros, de acordo com as informações que os órgãos de comunicação social têm estado a veicular. Mas alguns dizem que os terroristas ainda têm o poder de controlar a vila. Esta informação não é real, porque as nossas forças de defesa e segurança continuam com o seu trabalho de repor aquilo que é a ordem e dizer que as empresas mineradoras, estes projetos de gás, não estão afetados mercê deste desdobramento das nossas forças de defesa e segurança. E nós gostaríamos de apelar para que todos os moçambicanos continuem a dar o voto de confiança às nossas forças de defesa e segurança. O colega Ricardo Tembe dava também a sua contribuição, dizendo que o nosso governo nunca assumiu a possibilidade de alguns estrangeiros estarem na linha da frente. Muito bem, olhando para os acordos bilaterais e alguns memorandos que este governo já firmou, que o nosso Estado já firmou com outras nações, é inoportuno a vinda de militares, de mercenários para travar esta situação de Cabo Delgado, porque Moçambique até agora tem um efetivo das forças de defesa e segurança capaz de debelar a situação que se vive em Cabo Delgado. O que nós devemos continuar a consolidar é que as nossas forças de defesa e segurança aprimorem aquilo que são os métodos de trabalho, de contra-inteligência e também estávamos aqui na semana passada a falar desta vinda dos Estados, de alguns oficiais superiores e especialistas dos Estados Unidos da América para
poder formar as nossas forças de defesa e segurança, muito em particular dos fuzileiros navais. Veja só que alguns dos nossos concidadãos encontraram a morte quando tentavam a nado fugir da situação do inimigo, e o inimigo lhes encontrou lá. E estes inimigos, estes terroristas, têm estado também a usar a nossa costa para poderem fazer as suas incursões e se reabastecer. Então, enquanto tivermos as forças de defesa e segurança, os fuzileiros navais, com este background, nós achamos e acreditamos que melhores dias virão. É preciso não também atrapalharmos aquilo que é o trabalho das forças de defesa e segurança. Paulino, mais de 1.000 concidadãos nossos, entre colaboradores de várias empresas de população, foram evacuados, foram resgatados através desta missão das nossas forças de defesa e segurança. São estes que, imbuídos no espírito patriótico e respeitando aquilo que são os princípios plasmados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, têm estado a resgatar os seus concidadãos para chegar são e salvos à cidade de Pemba, e vão continuar a trabalhar, e nós acreditamos que proximamente esses que foram evacuados para Pemba possam voltar para as suas zonas de origem. Muito obrigado, Roberto Mazzini. Ricardo Tembe, reagindo ao último ataque dos insurgentes, o presidente da República de Moçambique disse na última quarta-feira, passo a citar as suas palavras: não percamos o foco, não fiquemos atrapalhados, vamos abordar o inimigo como temos estado a abordar, com alguma contundência, como as forças de defesa e segurança têm estado a fazer. Porque a falta de concentração é o que os nossos inimigos internos e externos querem. Qual a leitura que faz dessa reação do chefe de Estado moçambicano a respeito do último ataque registrado naquele ponto do nosso país? Muito obrigado. Eu aqui, há uma coisa que eu acabo percebendo, né? Em nós os homens, em nós as pessoas. Olha, nessa coisa de entender as coisas vai de acordo com o dom de cada um. E eu tenho a dizer que esse pronunciamento não deveria ter saído do presidente. Dizer que não fiquemos preocupados. Não podemos ficarmos preocupados com aquilo que está a acontecer, onde as pessoas estão a morrer. Eu acho que é verdade que na política não se pede perdão, mas aquilo merecia mesmo uma outra nova intervenção, não esta. Eu chamaria de ter sido por um erro dele como pessoa, porque dizer que não podemos nos preocupar. Só por onde eu passar uma noite sem uma refeição, fico preocupado. Será que vou comer o quê? Meus filhos vão comer o quê? Mas dizer que não podemos ficar preocupados onde pessoas estão a perder vidas. Faltou um termo um pouco mais apropriado, ou talvez por causa das responsabilidades que o Presidente da República tem, falhou. É uma falha que ele também, como pessoa, depois de ter e de sentar, analisar, assistir aquilo que ele falou, deve estar a existir um toque no espírito de não. Isto eu não deveria ter proferido ao meu povo. Dizer que é normal, não é normal. Mas ok, também tenho a dizer aqui que parece-me que o governo do dia, da Frelimo, perdeu muito tempo, longos anos, quando eu me recordo algumas citações do presidente Afonso Magacho Marcelo da Cama, quando dizia que terminar com Afonso da Cama não é o fim das coisas, mas sim seria normal a unificação do país para o uso, ou a usufruirmos todos nós os moçambicanos pelos bens que nós temos no nosso país. Então, o partido no poder perdeu muito tempo a correr com um bem comum que é para todos nós. E por ali aconteceu
os tais ditos insurgentes foram aparecendo enquanto nós estávamos a tentar discutir que não, a Renamo não pode ter acesso também. A Renamo não pode ter acesso ao quê? A Renamo não pode comer, enquanto a Renamo é uma Renamo de povo moçambicano, é uma Renamo dos moçambicanos, constituído por moçambicanos. E houve oportunistas, enquanto estávamos a perder tempo a dizer que a Renamo não pode também enquadrar seus militares aonde, a Renamo não pode comer ali, os aliados da Renamo não são pessoas, são animais, são machangas, são o que. Houve outras pessoas que estão aí a aproveitar. Ricardo Temba, acha que as nossas forças de defesa e segurança estão à altura de combater os insurgentes? O Roberto Massinho dizia que, neste momento, não há necessidade de se procurar apoio externo para o combate daqueles insurgentes que têm vindo a minar o desenvolvimento daquele ponto do nosso país. Acha que as nossas forças de defesa e segurança estão à altura? É uma opinião. Na falta do conhecimento de o que é a guerra, ele pode ter muita razão, por não saber o que é que está acontecendo. Onde estão a morrer pessoas, esses nossos irmãos moçambicanos. Olha, ser militar não significa... Militar é a missão que a pessoa está a cumprir, mas é pessoa igual a nós. Onde estão a morrer pessoas. É essa mesma segurança também. Estão a perder vidas lá. Ele só está a falar só à toa, sem o conhecimento de o que é uma guerra. Obrigado, Ricardo Tembe. Roberto Matsinha, os ataques dos insurgentes paralisaram as obras de construção da fábrica de liquefação de gás natural pela empresa Total. Até que ponto esta ação terrorista poderá influenciar no desenvolvimento da economia nacional, numa altura em que esperávamos que, com o arranque dessas obras, a nossa economia pudesse conhecer outros pontos, por conta do período em que nos encontramos? Falo da Covid-19. Nós dizíamos na nossa introdução que lamentávamos o sucedido, o que está a acontecer em Palma, o que está a acontecer em Cabo Delgado. Há de notar, Paulino, que num jogo de futebol, quando pretende-se jogar, é preciso estudar também o adversário com quem vai medir forças. E se puder assistir a algumas partidas de futebol feitas por esta mesma equipe, e daí saber se posicionar. O inimigo é inimigo, e pode ter outros adjetivos, mas o inimigo, sempre quando o ataca, ele ataca sempre do lado em que vai doer tanto para si. Eu dei outro nome a esses terroristas de que são inimigos de desenvolvimento, e até nós podíamos parar por ali. São inimigos de desenvolvimento, sim, porque Moçambique está neste momento a caminhar a passos bem gigantescos no que diz respeito ao desenvolvimento, a esta prospecção, a este trabalho de empresas mineradoras. Nós estamos a avançar, nos últimos 5 anos avançamos muito e queremos continuar a avançar. Ao fazer esta incursão nas imediações, nas cercanias da Península de Afuns, esta é uma questão para amedrontar e afugentar aquilo que são os investimentos. Mas os próprios investidores, para aqueles que sabem, o assunto de terrorismo não é um assunto isolado de Moçambique, por isso o seu combate deve ser de todos nós. Sabem o que está a acontecer. O que eu posso aqui realçar é que interromperam de uma forma provisória, não porque abandonaram, porque a situação ainda não foi reposta como deve ser. Ainda nota-se um certo medo, algumas sequelas daquilo que aconteceu há 2 semanas. Alguns trabalhadores, colaboradores estão em Pemba, outros são tidos como desaparecidos. Então há um trabalho que está sendo feito. Quando a ordem for reposta, nós acreditamos que estas empresas voltarão a funcionar no ativo. Mas também, ao que dizia o Ricardo, do chefe do Estado, eu acho que foi um pronunciamento muito oportuno, sábio, do chefe do Estado. E o chefe do Estado só fala
depois de ter um aconselhamento, depois de analisar as situações. Tem vários colaboradores que o apoiam naquilo que deve acontecer dia após dia. A oposição e algumas pessoas falavam há dias, semana passada, por que o chefe do Estado não aparece dar o ponto da situação, daquilo que está a acontecer, por que não vai a Cabo Delgado, por que não vai a Palma. Mas o chefe do Estado, como todos nós sabemos, ainda na sua qualidade do comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança, instruiu o Ministério da Defesa através do seu porta-voz, e ele deu uma conferência de imprensa, deu uma informação detalhada e pormenorizada daquilo que está a acontecer e os passos subsequentes. E como não bastasse, como se tudo não bastasse, nós vimos uma equipe de jornalistas que se deslocou a Cabo Delgado, ao distrito de Palma, para aferir in loco o trabalho que está a decorrer das nossas forças de defesa e segurança. Obrigado, Roberto Mazzini. O tempo não nos perdoa. Vamos ao nosso último assunto. Eu penso que quando formos entrar neste assunto, Roberto... Não, mas eu queria só perceber uma questão. Talvez me ajudarem a fazer, em dar a seguinte pergunta ao colega Roberto. A proveniência da farda da segurança igual a de Moçambique. Onde é que os insurgentes apanham a farda? Falou-se aqui de... até o povo foi surpreendido em encarar-se com a mesma farda. De onde é que vem essa farda? É por ali que eu disse que vamos dar um pequeno reparo sobre aqueles nossos irmãos que eram chamados garimpeiros. Muito obrigado. Não, eu acho que esta é uma informação válida que o próprio Ministério da Defesa e Segurança e os órgãos que lidam por questões militares podiam obter mais esclarecimento do Ricardo. Se calhar conhece a proveniência dos terroristas quando ele repisa esta faz questão. Sentido no então, país este é um bom dizer dado. aqui dentro do país as forças de defesa e segurança que há insurgentes poderão 4 anos ter passam. o Ricardo como uma Estado, fonte fidedigna para poder esclarecer. Não consegue, Estado moçambicano não consegue dizer de onde é que vêm esses insurgentes. Muito obrigado. Num país que existe um Estado. Obrigado, Ricardo Tembe. Vamos ao nosso último assunto, mesmo para fecharmos, porque ficamos com pouco tempo. O Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, dirige-se esta segunda-feira à nação no contexto das medidas do decreto número 2/2021 de 4 de março, inseridas no estado de calamidade pública que vigora no país. Ricardo Tembe, em 2 minutos, primeiro, como é que avalia o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19 anunciadas na última comunicação do chefe de Estado, e o que é que gostaria de ouvir na sua comunicação já amanhã? Muito obrigado. Respondendo à pergunta que o colega o senhor jornalista me coloca, de o que eu gostaria de ver acontecer. O que eu gostaria de ver acontecer era a reabertura dos cultos, voltar-se às igrejas, apenas recomendar a prevenção, as medidas, mas sim voltar-se aos cultos e abrir também a oportunidade a pequenas e médias empresas para o povo poder conseguir, porque a pandemia, pelo visto, parece vir para viver conosco. Então não vamos viver fechados, só assim, sem emprego, sem acesso ao ganha-pão, sem algo de fazer. Para mim, eu acho que o governo tinha que abrir, o Presidente da República tinha que abrir os serviços, o normal funcionamento dos serviços, apenas recomendar a necessidade de nos precavermos. E quanto ao cumprimento das medidas anunciadas na sua última comunicação, desde o uso correto de máscara de proteção facial em todos os locais de maior aglomerado de população, ao distanciamento e entre outras medidas anunciadas, qual a sua avaliação? Há ou não cumprimento dessas e outras medidas? Há necessidade, sim, de continuarmos a nos precavermos desta pandemia, sim. Mas não podemos ficar fechados totalmente, porque há muita coisa que está parada no país.
Sim, é isso. Roberto Matsinha, o presidente da República de Moçambique, dirige-se à nação esta segunda-feira no quadro do estado de calamidade pública que vigora no país. Primeiro, como é que avalia o cumprimento das medidas anunciadas na sua última comunicação e o que é que prevê, ou o que gostaria que o chefe de Estado moçambicano, na sua qualidade de ser o mais alto magistrado da nação, possa falar para o seu povo? No cômputo geral, nós avaliamos de positivo a vigência deste decreto que visava, continuava a cautelar e a fazer com que todos os moçambicanos, e não só, pudessem se precaver desta pandemia do coronavírus. Por exemplo, há um aspecto, há uma medida muito acertada do nosso governo, através do Conselho de Ministros, esta questão de recolher obrigatório na região de Grande Maputo. Esta medida é muito mal vista, principalmente pelos partidos da oposição, e partidos da oposição com assento no Parlamento tentaram sem sucesso nesta terceira sessão que decorre na Assembleia da República a necessidade de ver boicotado este trabalho de recolher obrigatório. Mas esta medida, conforme eu disse, foi muito acertada porque reduziu de forma significativa a contaminação dos nossos concidadãos nos municípios de Maputo, cidade de Maputo, cidade de Matola, vilas de Maracuene e Boane, como sendo 4 divisões administrativas muito próximas, em que as populações juntam-se quase no fim do dia. Então, com esta medida, os casos tanto de morte, de contaminação, reduziram. É verdade que a nível nacional é preciso que cada um de nós, as instituições, os responsáveis dessas instituições, procurem fazer o seu máximo para que o pior não aconteça. E nós achamos que o Presidente da República já dizia na inauguração da empresa, da fábrica de cerveja de Moçambique, em Maracuene, muito recentemente, que esta segunda-feira iria se dirigir à nação para juntamente fazermos o balanço dos últimos 30 dias. Este balanço vai ser em função daquilo que foi o comportamento de cada cidadão, de cada província, e em função disso nós achamos que o Presidente da República irá deixar novas orientações. Entendemos que alguns setores ele poderá fazer aquilo que nós chamaríamos do relaxamento das medidas, mas não podemos acreditar que o relaxamento há de ser definitivo em todas as áreas. Bem, o tempo já não nos permite para continuarmos em frente, mas só é de pedir por cada um de vós 1 minuto. Vou começar mesmo por Roberto Matsinha. Há muitas vozes que são da opinião de que na tomada das medidas deve haver, não deve... Na tomada das medidas deve haver descentralização. Estamos a falar, por exemplo, de Maputo. Se formos a comparar Maputo com a província de Inhambane, os casos positivos da Covid-19, assim como óbitos, Maputo tem mais casos comparativamente com a província de Inhambane. Mas o que acontece algumas vezes tem-se tomado mesmas medidas que acabam influenciando negativamente para outras províncias em que os casos da Covid-19
Covid-19 são reduzidos. Falo concretamente, uma das vozes é do presidente da Associação de Turismo aqui em Vilanculo e Assina Mogi, que é da opinião de que o governo, na sua tomada das medidas restritivas neste âmbito da Covid-19, deve pautar pela descentralização e não colocar em perigo também outros pontos em que os casos da Covid-19, a sua propagação é muito menor. Como é que olha em um minuto só? Não, o assunto Covid-19 é uma nova realidade, é uma patologia muito nova em quase todo o globo terrestre. O que tenho a dizer é que o Presidente da República só poderá o fazer de acordo com o aconselhamento que vai ter junto com a Comissão Técnico-Científica. E também queria aqui deixar que a minha proteção ladeado de pessoas que não estão protegidas é nula. É preciso que todos nós possamos nos proteger e nos prevenir desta doença. Por isso, falava de uma província estar na vanguarda em termos da redução de casos, mas encontramos em contrapartida outras províncias em que os números estão a disparar a cada dia e sempre há esta mobilidade de pessoas e bens de um lado para o outro. E está sendo dito também que este vírus não anda e quem anda são as pessoas. Se a Comissão Técnica Científica achar pertinente esta questão de descentralização, creio que o chefe do Estado irá nos orientar melhor nesta segunda-feira. Mesma questão, Ricardo Tembe, um minuto. Obrigado. Eu apoio esta ideia, porque de facto aqui em Vilanculo, se houvesse Covid-19, aqui em Vilanculo, estou a falar de Vilanculo apenas, o que estamos a ver lá no exemplo do mercado de feira onde vendem peixe, marisco ontem, de como estava, aquilo era mais que um estado, mas até aqui ninguém está doente. Eu sou dessa opinião que tinha que mesmo descentralizar, abrir acesso onde não há gravidade do assunto da Covid-19. E também dizer ao colega Roberto Massinho, parar das intimidações. A verdade, ela em si não tem tampa. Independentemente dessas suas intimidações, ou leva-me para onde, não entra, a verdade está lá. Desta forma, caro internauta, colocamos o ponto final à presente edição do programa Política na Mesa, onde analisamos 3 assuntos. O primeiro é a avaliação das 2 semanas após o arranque do ano letivo escolar no contexto da Covid-19. Falamos também dos últimos ataques registrados na Vila de Palma, na província nortenha do país, Cabo Delgado, e por fim fizemos a antevisão daquilo que vai ser a comunicação esta segunda-feira do Presidente da República de Moçambique, Filipe Nyusi, no contexto das medidas do Decreto número 2/2021, de 4 de março, inseridas no estado de calamidade pública que vigora no país. Queremos agradecer a sua presença desse lado e pedimos para que deixe seu comentário, o que achou desse programa. Se é novo no canal, subscreva-se para estar a par de todas as informações e pedimos para que partilhe este vídeo para ter muitas visualizações. Para a semana tem mais Política na Mesa. Até lá. Este programa conta com o apoio da Tá Na Hora Service Limitada.